Boa noite. Bem-vindo ao Jornal UNA. Você conhece o sistema multiportas? Essa forma de acesso à justiça anda causando bastante curiosidade na população. Nós, jornalistas, foram às ruas pesquisar sobre esse assunto. Você sabe o que é o sistema multiportas? Não sei, o que é isso? O que é o sistema multiportas? O que ele nos auxilia? Quais são os benefícios e os malefícios que esse tipo de sistema causa no nosso judiciário? Nós fizemos essas perguntas para alguns especialistas, para alguns profissionais da área, e você acompanha agora as respostas deles. Boa tarde, eu me chamo Naidel, sou advogado. Estou aqui para apresentar para vocês, que são aí alunos do curso de Direito, que serão com certeza futuros colegas aí de profissão. Eu atuo principalmente na área imobiliária e venho aqui hoje falar um pouco sobre a justiça multiportas. É uma modalidade utilizada para resolução de conflitos e que, para quem busca ter acesso à justiça sem precisar passar pelo judiciário, sem precisar entrar com uma ação propriamente dita. Então, a primeira coisa que nós vamos aqui comentar é sobre a questão que traz a necessidade do judiciário abrir essas portas para outros métodos de solução de conflito. O judiciário, ele em média, uma ação que ela começa no primeiro grau, essa ação ela tende, em média, esses são dados apresentados pelo CNJ, ela tende em média a tramitar durante um período de 3 anos. Então, pensem bem, 3 anos no primeiro grau. Então, quando envolvemos a questão recursal, tendo apelação, tendo recursos e tudo mais, essa questão ela envolve o segundo grau, desembargadores. Nesse ponto, temos aí que as decisões, elas em média, elas vão sair aí num prazo de 7 a 9 meses. Isso é um prazo médio, de acordo com cada tribunal, e são fontes dadas aí pelo CNJ. E uma ação que ela saia do segundo grau e vá para o terceiro grau, que seria o STJ, essa ação no STJ, ela em média, ela tem uma duração de 7 anos. Quando a gente pensa numa duração de uma empresa, por exemplo, acho que é sabido de todos, que o Sebrae também oferece alguns dados a respeito de que as empresas, quando elas iniciam suas atividades, mais da metade delas tem um fechamento dentro de um prazo de 2 anos. 25% das empresas sobrevivem mais de 3 anos. Então, é daí que a gente imagina como que uma empresa que tem uma duração aí de, em média, 3 anos, poucas empresas têm duração nesse período, como que uma empresa dessa vai conseguir tratar ou resolver uma solução se ela depender do judiciário e esse judiciário levar 10 anos para julgar essa ação. É nesse ponto aí que muitas vezes, aqui na cidade de Anápolis, onde eu atuo, basicamente, para todas as questões envolvendo o direito imobiliário, elas são levadas aí para o sistema multiportas do judiciário, Então acaba aí se estabelecendo compromisso entre partes, compradores, vendedores, de imóveis, locadores, locatários, acabam levando essa questão, firmando cláusulas ali de compromisso, ou compromisso arbitral, ou conciliação e mediação, Então, esse sistema multiportas, ele traz essa vantagem, de ser um método mais célere, evitando aí que a ação fique 10 anos no judiciário para se resolver esse litígio. Então, muitas vezes, quando existe uma questão, que as partes podem celebrar, uma conciliação, ou a mediação, ou a arbitragem. A arbitragem, muitas vezes, ela é indicada para casos assim, muito específicos contratuais,
por experiência própria, né, e por questões, né, de já ter feito estágio no Tribunal de Justiça, existem questões que juiz nenhum praticamente entende, né? Então, digamos que trata-se de, vamos tratar aqui de uma questão de propriedade intelectual. Quando chega uma ação, né, de propriedade intelectual na mesa do juiz, e cada um deles tem em média ali 4.000 processos para julgar, olha, o juiz chega e chora. O juiz chega e chora porque é uma questão muito difícil, poucos, né, estão ali habilitados, né, e conhecem a fundo essa matéria. Então, quando a gente envolve questões assim de uma complexidade maior, a arbitragem ela traz uma boa solução, né? Nós temos também outros métodos, né? A mediação, por exemplo, a mediação ela é uma forma também de se pôr fim a conflitos, por exemplo, onde as partes tenham algum tipo de vínculo, né? Então, a gente pode imaginar aí uma mediação, por exemplo, para tratar de questão envolvendo direito aí de pensão e outras situações, né? Quando existir um vínculo entre as partes. A gente pode tentar, por exemplo, a conciliação, quando existe, por exemplo, não existe vínculo entre as partes. Então, essa questão do vínculo é o que diferencia ali a questão da mediação e da conciliação. E a conciliação muitas vezes ela vai tratar de resolução de conflitos onde as partes não têm envolvimento, principalmente no fato, assim, na questão afetiva. Então, essas soluções de conflito multiportas, elas vêm apenas para trazer vantagens aí para quem, né, quer ter uma solução mais rápida de um conflito. A gente tem também, né, a questão aí das vantagens e desvantagens. Vamos colocar aqui que uma desvantagem apresentada é em relação à autoexecutoriedade das sentenças arbitrais, porque as decisões arbitrais elas dependem, infelizmente ainda, do judiciário para que elas sejam para que elas tenham validade, para que elas sejam executáveis, né? O artigo 515 do CPC trata sobre isso, né? Então muita gente, quando, por exemplo, tem um financiamento de imóvel e coloca ali, por exemplo, essa questão para ser julgada pela arbitragem, para que, por exemplo, para que uma das partes, por exemplo, consiga ter, por exemplo, reintegrado a sua posse, ela depende do judiciário, esse acordo, essa sentença, decisão arbitral, ela muitas vezes ela não tem a autoexecutoriedade. Essa é uma questão que vem sendo debatida. Existem vários projetos aí na Câmara e no Senado prevendo aí a modificação de alguns artigos da lei de arbitragem, né? Por enquanto, continua sendo um método mais célere, porque os árbitros eles trabalham de uma forma mais acertada e tem um acervo, né, um acervo bem menor do que 4.000 processos para julgar, né? Então, essa decisão arbitral, ela consegue ir para o judiciário e ela tem força executiva, né? Então, graças a Deus, a gente tem aí grandes vantagens em relação às desvantagens, né, nesse sistema multiportas. Então, pessoal, alunos, né, pessoas, né, demais colegas que nos assistem, muito obrigado e vamos pensar realmente no sistema judiciário multiportas como uma forma mais assim rápida e eficaz para a solução de conflitos. Muito obrigado. Oi, me chamo Rafaela Monteiro, eu sou advogada na área civil. Estou aqui para falar um pouco mais sobre o sistema multiportas. O sistema multiportas, ele opõe-se à ideia de acesso à justiça e resolução de conflitos somente com a possibilidade de ingressar em juízo. Esse sistema, ele apresenta outros meios alternativos para que essas resoluções de conflitos aconteçam. Um exemplo que a gente pode dar é a mediação e a conciliação, que são chamados métodos autocompositivos. São meios mais adequados, mais céleres para que os conflitos se resolvam
e ajudam ao desafogamento do judiciário. Hoje o judiciário se encontra totalmente sobrecarregado devido a vários processos em curso. Esse meio de sistema multiportas é um meio mais célere para que as partes resolvam os conflitos de forma mais adequada para ambas as partes. O sistema multiportas é um mecanismo de aplicação de meios alternativos de resolução de conflitos, a partir do qual as partes em litígios têm à sua disposição variadas formas de estabelecerem acordos de forma autônoma ou com a intervenção direta e decisiva de um terceiro. Foi instituído por meio da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça e posteriormente inserido no texto da Lei Federal que deu origem ao novo Código de Processo Civil Brasileiro, a Lei Federal 13.105 de 2015. Diante de um quadro bastante assoberbado da demanda processual no Poder Judiciário brasileiro, é inegável que a introdução do sistema multiportas contribuiu para a ampliação do acesso à justiça no Brasil, pluralizando as vias de resolução de conflitos, priorizando a solução consensual de controvérsias, incentivando a cooperação das partes e colocando-as em posição ativa na condução dos procedimentos judiciais, resultando de forma inequívoca no aumento da pacificação social e no desafogamento do sistema judiciário, hoje com mais de 80 milhões de processos. São, nos últimos 12 meses, 27 milhões de novos processos, dos quais 26 milhões foram resolvidos. É como se pensasse que a cada 3 brasileiros vivos, uma nova demanda estaria em tramitação. Tudo isso para um universo, segundo o Conselho Nacional de Justiça, de 18.035 magistrados. Isso faz com que a demanda processual no Brasil ela tenha um tempo médio de julgamento em primeira instância, ou seja, na Justiça Estadual, de 2 anos, 8 meses e 4 dias. Essa, portanto, deve ser uma tendência ampliada a cada dia, sob pena do travamento, do sufocamento do sistema judiciário brasileiro. O sistema multiportas, ele trouxe diversos e inegáveis mecanismos de ampliação do acesso à justiça e à resolutividade do conflito. Para o advogado, deve haver uma mudança considerável de postura, deixando de ser combativo ao extremo, como a gente sempre disse em nossas colocações, e a gente sempre defendeu diante da faculdade, para ser mais colaborativos. O advogado precisa ser mais colaborativo com o seu cliente e estabelecer meios de ganho com essa colaboração voluntária do processo, buscando resolutividade, eficiência e a cada dia ser mais próximo do cliente e da demanda. primeiro tempo não foi muito bom, mas no segundo ele acabou marcando um gol e a gente conseguiu a classificação para as oitavas de finais. Sexta-feira a gente tinha um jogo contra o Camarões às 4 horas que você não pode perder. O Neymar segue lesionado, mas temos certeza que ele vai melhorar, vai ficar ótimo, ele continuar jogando junto com nós para a gente conseguir esse hexa. Não percam! Nossa, moça, eu não sei não. Peraí, calma. Boa noite. Eu tô chorando. Ela tá chorando. Gente, jornalista ama